Josué capítulo 9, verso 1 diz: Sucedeu que todos os reis que estavam além do Jordão, na região montanhosa, na baixada em todas as costas do Mar Grande, de frente ao Líbano, e sim aos reis dos heteus, dos amoreus, dos cananeus, dos perizeus, dos heveus, dos jebuseus, souberam disso. De comum acordo ajuntaram-se para a batalha contra Josué e contra Israel. Mas os moradores de Gibeão ouviram o que Josué havia feito a Jericó e a Ai. Usaram das astúcias, repete comigo, usaram das astúcias. Mandaram representantes levando sacos velhos sobre os jumentos e recipiente de vinho de couro velho, rasgados e costurados. Traziam sandálias velhas e remendadas nos pés. Trajavam roupas velhas e todo o pão que traziam para o caminho era seco e duro. Eles foram a Josué ao acampamento em Gigal e disseram a eles, aos homens de Israel: Viemos de uma terra distante, faz uma aliança conosco. Os homens de Israel responderam àqueles heveus: Bem, pode ser habitantes perto de nós. Como faremos uma aliança convosco? E eles disseram a Josué: Nós somos os teus servos. Olha o que perguntou Josué: Quem sois vós? De onde estão vindo? Eles responderam: O teu servo vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor, o teu Deus, por quanto ouvimos a tua fama e tudo o que fizeste no Egito, e tudo o que fez os dois reis dos amoreus, que estavam além do Jordão, o Sion, rei de Hebom, o Agag, rei de Bazar, que estava em Astarodes. Pois isso os nossos anciões e todos os moradores da nossa terra nos falaram: Ajuntai-vos por a provisão para o caminho, e ide de encontro deles, e dizei-os: Nós somos servos, faz agora uma aliança conosco. Este é o nosso pão no dia que saímos e viemos de encontro. Nos pegamos quente em casa para a nossa provisão, e agora está aqui, já seco e duro. Repete comigo: seco e duro. E este recipiente de couro que enchemos de vinho era novo, e aqui estão rasgados, e nossas roupas, as nossas sandálias já envelhecidas, em razão do caminho tão longo. Então os homens de Israel avaliaram a provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. Assim Josué fez uma aliança de paz com eles, prometendo poupar a vida e os líderes da comunidade que prestaram juramento. Pai, essa é a tua palavra e nós rogamos por ela. Por isso, Espírito Santo, eu quero te pedir nessa manhã que eu seja o instrumento de Deus para a manifestação da tua glória e que a tua palavra encontre corações aqui. E que nós podemos nessa manhã aprender sobre aliança e saber, Pai, como é sério, Pai, fazer aliança, como é profundo, Senhor, e como nós podemos evitar tragédias na nossa vida. Assim nós consagramos em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Hoje, a minha palavra é como se fosse um fio de bigode. Ela hoje parece que não existe mais. Relacionamentos superficiais, pessoas superficiais. E hoje a gente vê que as palavras não valem muito. As pessoas combinam e descombinam de uma facilidade. As pessoas, elas não levam a sério aquilo que ela diz. Elas às vezes tem um relacionamento tão superficial que ele tem um amigo virtual. Fulano de tal é o meu amigo. Eu sei tudo dele, mas no dia que você chega perto dele, ele nem sabe quem você é. Então a gente vai tendo relacionamentos que são superficiais. Relacionamentos superficiais, pessoas superficiais. E tudo é superficial. E então isso vai nos trazendo, perdendo de vista aquilo que era lá atrás. Os meus avós, o meu avô, ele morava na fazenda, e quando ele saía para a cidade, ele ia num armazém e comprava as coisas, e tinha a cardeneta. Ele fazia ali a sua compra e coloca na cardeneta, que no dia do meu pagamento eu volto aqui para pagar. E sempre foi assim. O problema é que hoje, isso você pode ir no cartório, juramentar as coisas, e a pessoa vai dar um jeito de achar uma brecha para não pagar. Pessoas pegam com o dinheiro dentro da cueca e falam: o que aconteceu aqui? Esse dinheiro não existe. Não fui eu.
Já viu isso aí, gente? Não fui eu. Só uma pessoa, não fui eu. Não aconteceu nada, não fui eu. Então, quer dizer, então a gente vai perdendo de vista o propósito inicial da nossa palavra, da nossa aliança. Salmo número 15 diz assim: ainda que você jure com prejuízo, cumpra. Quem poderá habitar no templo do Senhor? Aquele que age com integridade, aquele que não volta atrás da sua palavra, ainda que jure com prejuízo. E quantas vezes nós não agimos com integridade? E a aliança é algo muito profundo para nós. Muito profundo mesmo. E aí a gente vai aprendendo na Bíblia que Deus leva a sério essas coisas. Deus leva a sério e quando Ele faz a criação, Ele põe limite nas coisas. Ele faz separação da terra e do mar, Ele põe limite. Ele fez separação da noite e do dia, Ele pôs um limite. Tudo Ele foi pôr no limite. Ele colocou o homem no jardim e Ele diz assim: olha, tem um limite para você, você pode tocar tudo isso aqui, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode tocar. Então tudo que o homem, que Deus fez, foi colocar limites no ser humano e colocar regras no ser humano. E o que o homem fez? O homem pecou dentro do jardim, dentro da presença de Deus, tocou aquilo que não podia tocar. E a morte não foi uma morte física, porque quando a serpente chegou para ela e falou assim, ó, se você comer desse fruto, você vai morrer. A serpente falou assim para ele: certamente você não vai morrer. O diabo só trocou as palavras. Você pode comer, mas não vai morrer. Você vai ser conhecedor do bem e do mal. Eles comeram, literalmente eles não morreram, mas morreram espiritualmente. Então Deus sempre leva a sério a questão da aliança. Então o que a Bíblia revela? Mas o homem no jardim, o que a Bíblia fala? A aliança bíblica representa um acordo solene entre Deus e o ser humano. Entre o compromisso mútuo. Quando uma dessas alianças é quebrada, as consequências, algumas são imediatas, algumas são a longo prazo, mas as consequências, elas existem e ela vem. Não adianta você achar, Deus não viu, as consequências viu. Vai vir. E talvez você não percebeu, mas talvez a batalha espiritual que você está vivendo na sua casa é uma consequência de uma aliança quebrada lá atrás. Ah, mas a nova aliança, meus irmãos, Deus perdoa tudo, mas as consequências, elas são inevitáveis. Então Deus leva a sério as alianças. E o que a gente vai aprender assim? Então, o que é uma aliança? Quando eu faço uma aliança errada, e as consequências de quebrar essa aliança. Então eu posso fazer uma aliança errada, pode acontecer, sem perceber. Eu posso fazer uma aliança errada. Qual é a consequência de eu quebrar essa aliança que eu fiz errada? Qual é a consequência da aliança que eu faço? Então não tem como a gente ficar na neutralidade. A gente sempre vai estar diante de um cenário. A minha filha já entendeu como ela leva comigo no bico. Eu estava refletindo sobre isso. Ela me pega no momento que eu estou mais atarefado, que eu estou mais desatencioso, ela pede as coisas. E aí eu, para tirar ela de frente da conversa, o que eu faço? Tá bom, vamos fazer. Minha mulher olha para mim e falou assim: você viu o que você acabou de falar? Porque depois essa palavra vem, você disse, você falou. Aí ela vem, você vai mentir? Ela tem 7 anos, minha irmã é uma advogada. Ela usa as palavras dela contra mim. As minhas palavras contra mim mesmo, eu fico refém dela. E eu tenho que cumprir, porque eu prometi. Então eu tenho que pensar. Agora não é hora de falar, Lara, eu não vou falar de agora. Eu tenho que começar a mudar as estratégias. Porque ela é esperta. Filha, pai que tem filha, as meninas deitam e rolam em nós. Os meninos é de boa, mas as meninas, quando ela faz um carinho no rosto, meus amigos, leva tudo. Leva tudo, pode levar. É bobo, leva tudo. É um carinho, vai tudo embora. Né? Mas qual é a consequência? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não fazer aliança errada e sofrer consequências graves. Então, o que significa aliança? O que significa na Bíblia aliança? É um pacto sagrado entre Deus e o ser humano. É uma ideia central de toda a narrativa bíblica, apresentando tanto no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a velha aliança e a nova aliança. Então, existem alguns tipos de aliança. Por exemplo, Deus mandou um dilúvio. Deus faz uma aliança noética, dizendo: a partir de agora, o mundo não vai acabar em dilúvio, não vai acabar em temporal, não vou destruir mais o mundo. E qual é o sinal? O arco-íris. Você olhar lá, você lê na sua Bíblia depois, eu não vou abrir porque não vai dar tempo, eu não vou aprofundar em nenhuma aliança, está lá em Gênesis capítulo 9, versículo 8 a 17, você lê lá em casa.
O sinal da aliança com Deus, com Noé, era uma aliança que o mundo não ia acabar em dilúvio. E está lá o arco-íris. Mas é uma aliança incondicional. O homem pode continuar pecando, o homem pode continuar fazendo coisa errada, ele não vai acabar o mundo no dilúvio. É uma aliança incondicional. Qual é a outra aliança? A aliança abrâmica. Uma aliança com Abraão. Gênesis capítulo 15. Essa aliança abrâmica, qual é a aliança? É um sinal, é o sangue no corpo. É uma aliança também, uma aliança incondicional. O homem pode pecar, mas quando ele faz aliança, quando o povo de Israel está entrando em Josué está guiando o povo de Israel, vai conquistar a Canaã, o que aquele povo tinha que fazer? Ele tinha que ter a marca do sangue, o prepúcio. Tinha que ser cortado para a marca, para eles pertencerem a Jesus, pertencer a Deus. E aí eles ficam ali 7 dias, cortam o prepúcio, é cortado, meus irmãos, com faca de pedra. Haja dor. Os irmãos aqui estão entendendo o que eu estou dizendo. Ficaram 30 dias sofrendo, gemendo de dor, porque Deus só ia dar a terra para quem era descendente deles, para quem tinha a marca e o selo da aliança. Então essas duas primeiras alianças, noética, abrâmica, é uma aliança incondicional. Agora existe a aliança mosaica, que é a lei. Se obedece, bênção. Se desobedece, maldição. Eis que está diante de você vida e morte. Então, há uma aliança condicional. Está condicionada no quê? Na obediência. Essa é a obediência da lei. Você obedece, bênção. Você não desobedece, maldição. Se você passa num radar, gente, radar é uma bênção. Eu vou para Bauru, já posso contar uma multa. Por quê? Na pista tem um radar 40 por hora. Quem põe um radar de 40 por hora numa via expressa? É para tomar multa. E aquela multa que você toma é 50 e se passou 56 e 57. Dá vontade de passar 70 pelo menos, para justificar a multa. Mas é o radar. A lei é assim, ela está ali para te punir. Então, a lei mosaica. Então é uma lei aonde tem condições. E qual que é a condição? Guardar o sábado e defender a lei. Então todo o povo de Israel tem que guardar o sábado e tem que obedecer a lei. Por 70 anos o povo não guardou o sábado. Por 70 anos eles passaram aonde? Aonde, gente? Na Babilônia. Foram levados cativos por 70 anos. Deus falou para eles, vocês podem descansar em 70 anos. E olha, eu vou falar um negócio para vocês, hein? Se vocês não abençoar essa terra, vocês vão perecer. Faça filho, multiplique, porque daqui 70 anos eu vou voltar e vou visitar vocês e vou tirar vocês como um forte. Então quer dizer, a aliança estava lá. Agora a aliança davídica. O que é essa aliança de Davi? É incondicional, que da linha de Davi, Deus prometeu um trono. Então Deus faz uma aliança com Davi. E ele promete da sua linhagem vai vir um quê? Um rei, um trono. E a aliança com Jesus, que é a aliança Jesus, em Cristo. Jeremias diz isso, Lucas diz isso. A gente vai ceiar aqui, existe uma nova aliança. Qual é a condição? Reconhecer Jesus como Senhor e Salvador e viver para Ele. E o sangue dele nos justifica. Qual a condição? Amá-lo de todo o coração. Então são as alianças bíblicas. Essas são as alianças que nós temos no coração. E qual é a consequência quando a gente quebra essas alianças? Qual é a consequência de quando a gente acontece isso? Toda vez que nós quebramos as alianças, existe consequências. Se você, por exemplo, prometeu para uma pessoa algo e não cumpre, como que fica a sua palavra? A sua palavra não vale nada. Quando você tem atitudes inconsequentes, o que a gente usa na linguagem popular? Você é um moleque. Você não tem palavra. E quantas vezes a gente vê pessoas assim? E abrindo brechas na vida espiritual, porque a sua palavra não é confiável. Você conhece alguém assim? Que não é confiável? Não é possível, você está no que mundo? Talvez eu não seja confiável, meu irmão. Então quer dizer, a gente pode estar passando por problemas. Então o Salmo 15 diz assim, versículo 4, ainda que eu jure com prejuízo, cumpra. Se eu falei, eu tenho que ir. Eu sou escravo da minha palavra. Eu lembro um dia, eu tenho um amigo, Fernando Diniz, ele que fez eu correr os 18 quilômetros, ele faz prova de montanha, ele corre 80 quilômetros.
Aí um dia a gente estava em Gramado, um encontro de pastores, e eu falei para ele assim, ó, eu vou correr com você amanhã cedo. Meus irmãos, tocou o despertador 5h30 da manhã, estava 1 grau. Eu falei, não vai tocar o telefone. Aí ele tocou, ele falou, eu estou te esperando. Eu falei, eu estou escravo da minha palavra, eu tenho que ir. Eu tive que levantar e correr 1 grau, paramos na porta no termômetro assim, ó, 1 grau. Tiramos foto. É coisa de gente normal. Mas eu dei a minha palavra. Sabe, meus irmãos, a nossa palavra precisa valer alguma coisa. O que nós assumimos de compromisso precisa valer tudo. Quando nós demos a nossa palavra, a gente não pode voltar atrás. Porque senão a nossa credibilidade vai sendo jogada por água abaixo. O nosso testemunho é jogado por água abaixo. Isso são coisas naturais. Mas agora eu vou entrar na parte espiritual da coisa. Eu vou entrar na parte profética da coisa. Temos que tomar cuidado com toda aliança que nós fazemos na nossa vida. Porque toda vez que fazemos uma aliança com pessoas erradas, estamos colocando a nossa vida, a vida da nossa família, a nossa história, a futura geração em risco. Talvez você pode sofrer uma consequência de nunca mais recuperar a sua vida, porque você colocou a sua família em risco por uma aliança mal feita. Eu tenho um amigo que era chinês, ele entrou nesse negócio de pirâmide, pegou um monte de amigo lá de São Paulo, do pai dele, entrou numa conversa esquisita no Paraná, levantou um monte de gente, tomou um calote, deserdado da família. Porque caiu na conversa mole de alguém, fez uma aliança. Não existe nada fácil, meus irmãos. Consequência acontece. Aí não adianta chorar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as alianças que nós fazemos. Porque a gente está dando, quando a gente faz uma aliança, a gente dá direito para quem não tem direito. Repete comigo, a gente dá direito para quem não tem direito. A gente dá direito para quem não tem direito. Porque quando você faz aliança, você faz um compromisso. E a partir do momento que você fez uma aliança, existe o outro lado. E você está dando direito para quem não tem direito entrar na sua vida. E talvez destruir a sua vida. É o que o texto que a gente leu aqui essa manhã. Quando você olha para a história, esse povo que vai atrás de Josué para fazer uma aliança. Esse povo era um povo vizinho. E eles colocaram uma roupa, eles colocaram uma sandália. Eles pegaram o saquetel furado, eles pegaram o pão duro. E o que eles estão dizendo? Que eles são de longe. E o texto vai dizer no versículo 15 que eles não consultaram a Deus para fazer a aliança. E fizeram uma aliança. Meus irmãos, olha o versículo 15 aqui, ó. Versículo 14. Então os homens de Israel avaliaram a provisão deles e não pediram conselhos ao Senhor. Toda vez que você vai fazer uma aliança, meu irmão, receba isso no nome de Jesus. Pergunte para Deus se é para você fazer sim ou não. Pode ser um cavalo paraguai passando, pode ser a mudança da sua vida. Eu prefiro andar com a minha simplicidade do que entrar num lugar que vai acabar com a minha vida. Nem tudo que reluz é ouro. Cuidado com as alianças que você faz. Josué fez uma aliança com um povo que era vizinho dele. E o povo colocou uma roupa. Ah, mas eu não sabia. Não interessa. Você fez. Ah, eu não tinha certeza. Não interessa. Você fez. E Deus leva em consideração isso. Deus leva em consideração. Olha que interessante. A aliança sem consultar a Deus. Olha que interessante, versículo de número 16. 3 dias depois de terem feito as alianças com eles, os israelitas ouviram que eles eram vizinhos e que moravam perto deles. Eles foram enganados. Mas as alianças estavam feitas. Agora no versículo 19. Mas os líderes disseram toda a comunidade: nós lhe prestamos juramento pelo Senhor, o Deus de Israel, agora não podemos tocar neles. Mesmo que você me enganou, eu fiz uma aliança, nós prestamos juramento ao Senhor e nós não podemos tocar neles. E agora esse povo vai se tornar servo, e o que não pode acontecer? Quebrar a aliança. Não pode quebrar a aliança. Olha que Ezequiel, toda quebra de aliança, existe o quê?
exclusão da comunidade, derrota militar, asilo, perca da presença de Deus. Toda vez que nós quebramos a aliança com Deus, ou é asilo, derrota militar, perca da presença de Deus. Quanta gente, meus irmãos, que anda dentro da igreja e não tem a presença de Deus. A pior coisa não é sair da presença de Deus, é perder a presença e não perceber que perdeu. Moisés escondia o rosto porque a glória de Deus brilhava. Moisés continuou escondendo o rosto porque a glória de Deus deixou de brilhar. Tem muita gente dentro da igreja que está dentro da igreja, tem uma vida religiosa, mas não conhece ao Senhor. Não tem intimidade com Deus, não sabe quem Deus é e não fala com Deus, mas vem para o culto achando, aqui eu vou ser salvo. Meu irmão, a pior coisa que tem é você vir na igreja, andar como crente e ir para o inferno. Porque se você for um religioso que não tem relacionamento com Deus, você pode vir para a igreja, você pode caminhar na igreja e você vai direitinho para o olho do inferno. Bonitinho. Ah, mas eu andava como crente. Você pode cheirar crente, andar como crente, mas você não é crente, porque crente anda com o Espírito Santo de Deus. Por que eu estou te ensinando isso? Porque eu preciso te ensinar isso para a gente caminhar para aquilo que Deus tem para nós. Então, olha interessante. Quando nós fazemos alianças erradas, o que vai acontecer? Ele não pode tocar mais os caras. Ele não pode matar aquele povo. E Deus falou para eles destruir tudo. O que Deus diz para Salomão? Salomão, se você for como seu pai, se você for como seu pai e obedecer a minha voz, o seu reino nunca vai se dividir. Não case com mulheres estrangeiras. O que Salomão fez? Salomão é o cúmulo do cúmulo. Porque ele casa com uma mulher que é da linhagem de Jezabel. Ele não tem uma mulher. Esse cara é um herói, precisamos estudar ele. 1001 mulheres. Meu irmão, uma. Deixa eu tomar cuidado com o que eu falar, que senão minha mulher vai me matar. Deixa pra lá isso aí. Uma mulher já é difícil. Elas sempre estão certas. Eu já vi uma piadinha, eu já vi essa piadinha na internet. A mulher não tem a essência da mulher, a mulher tem a essência de Deus. Porque Deus nunca erra, a mulher nunca erra. Vocês gostaram, né? Ela é amor, mas ele é fogo consumidor. Terrível coisa é cair na mão de uma mulher irada. Terrível coisa, é ou não é? É ou não é? Deus está falando aqui, meus irmãos, cuidado. Quando a mulher fala, eu te avisei, aguenta que dói menos. E quando ela fala, já obedece de cara. Então a mulher não tem a essência dela, ela tem a essência de Deus. Porque Deus nunca erra, a mulher nunca erra. A mulher nunca erra. Ela pode falar, não, eu não errei não, foi esse negócio que andou, não foi eu que tropecei nele. Um dia minha mulher falou assim, eu estava devagarzinho, ela bateu num carro ali perto do Pio 12, ela falou, eu estava devagarzinho. E acabou com o carro da frente, acabou com outro carro da frente. Aí eu fui falar com o cara, o perito. O perito falou assim, essa mulher estava voando com o carro. Ela falou assim, não tá não faz isso não. Aí apanhou dela. A CRV tem uma proteção na frente, mas afundou a frente. Ela falou, tá devagarzinho. Eu falei, tá devagarzinho, fica aí, tá tudo devagarzinho, tá tudo certo. Se eu falar outra coisa, vai arrumar um B.O. Deixa eu falar isso aí. Ai, meu Deus do céu, é uma benção, né? Então o que eu quero dizer, Salomão morreu doido, adorando outros deuses, porque não cumpriu o que combinou. E na geração do seu filho, o reino se dividiu. E olha as histórias dos reis. Porque não cumpriu a palavra de Deus. Deus tinha uma aliança com Sansão. Não obedeceu, perdeu a presença. Olhos vazados, cego. Olha a história de Israel. Olha quantas consequências de quebra de aliança. Olha quantas consequências de coisas erradas. Agora você imagina, meus irmãos. Se a gente passa no centro espírita, a gente passa no centro de Macumba, a gente passa nesses lugares e tem gente que já fez pacto de sangue, fez as alianças nesse lugar. Esse lugar é um lugar onde você está dando direito para o diabo entrar na sua vida e ele veio fazer 3 coisinhas: matar, roubar e destruir. Se você fez um pacto, um dia você vai precisar renunciar a esse pacto, porque foi feito. Não tem comunhão a luz com as trevas e você faz aliança com trevas. Não tem como negociar. As consequências acontecem. E a gente acha, não, é tudo normal. Não é. Eu não sabia. Você tem que saber. Eu não como nada sem orar. Eu não aceito presente sem consagrar. E tem presente que eu aceito, vai direto para lá do lixo.
Porque eu não vou pôr na minha casa coisas que não agradam a Deus. Você acha que a música é inofensiva? Começa a ouvir música de adoração. Começa a ouvir música que é feita para promiscuidade, para você ver só o que vai acontecer na sua família. Começa a ouvir coisas, músicas que não tem nada a ver. Começa a ouvir o funk, começa a ouvir essas músicas que desmascaram e começa a dançar. Talvez você não, mas seu filho vai começar a dançar. É inofensivo, não tem problema. Aí daqui a pouco você vai ver uma menina de 12 anos grávida, não tem problema. A gente cuida. E está tudo bem, não tem problema. E a gente vê hoje um monte de não tem problema. Nada a ver aqui que tem. Hoje é um milagre uma mulher que cresce dentro da igreja casar virgem. O que tem? Não tem problema. Eles se amam mesmo. E as consequências vindo. Porque hoje nós não podemos falar disso. É meu corpo e minhas regras. Meus irmãos, deixa eu falar algo para você. Ou a gente vai agradar a Deus, ou a gente vai agradar a Satanás. Se a gente quer caminhar como igreja e ser diferente na sociedade, a gente precisa entender que as alianças que a gente faz têm consequências sérias. E se você não se ama, ama pelo menos a sua próxima geração, ama os seus filhos. Você fala para o seu filho ler a Bíblia, mas você não lê. Você fala para o seu filho parar de ficar na internet, mas você não para. Então, gente, meus amigos, a gente não é o que a gente fala, a gente é o que a gente faz. Cuidado com as alianças que você faz. Vira para alguém, cuidado com as alianças erradas. Olha que interessante. Ananias e Safira, você fala assim, pastor, mas isso é na época da lei. Então vamos para a graça. Atos 5. Ananias e Safira, o dinheiro não era deles, o terreno não era deles. Eles proporam no coração a dar uma oferta a Deus. Mentiram ao Espírito Santo. Ambos caíram mortos. O dinheiro era dele, o terreno era dele. E eles mentiram ao Espírito Santo. E eles caíram mortos. E a morte ali é morte espiritual, perca da presença de Deus. Ouça o Espírito e ouça o mundo. A gente precisa estar conectado com o Pai. A gente precisa fazer aliança com o Pai. Agora, olha que interessante. Quebra da aliança. 2 Samuel, abre comigo. Capítulo 22, 21. Com quem que Josué fez aliança? Com os gibeonitas, sim ou não? Sem saber, não foi? Pego de surpresa? Foi. Foi pego de surpresa, não sabia, não tinha ciência, fez uma aliança. Versículo 1. Durante o reino de Davi, houve uma fome de 3 anos consecutivas. Davi consultou o Senhor e ele respondeu: é por causa de Saul, da sua família sanguinárias, porque matou os gibeonitas. Quem que eram os gibeonitas? Quem Josué fez aliança lá atrás. 300 anos depois, a aliança foi quebrada. Olha a consequência, Israel. Quantos anos depois? 300 anos depois. Versículo 2. Então o rei chamou os gibeonitas e falou com eles. Gibeonitas não era da descendência de Israel, mas era remanescente dos amorreus. E Israel havia feito repete comigo, uma aliança. A aliança, repete comigo, aliança. Mas Saul, no seu zelo por Israel e Judá, tentou aniquilá-lo. E Davi perguntou aos gibeonitas: que queres que eu faça? Como poderei reparar o erro para que abençoe a herança do Senhor? Os gibeonitas disseram: não é por prata nem ouro que temos que na questão com Saul, é com a sua família. Não cabe a nós mostrar a ninguém. É Israel. Davi disse: que queres que faça? Eles responderam: quantos homens que nos perseguiam procuravam nos exterminar para que não ficassem em lugar algum, Israel. Eles pedem 7 homens para matar a família de Saul. 7 homens da descendência. Morreu quantas pessoas? Quem que morreu? Foi Saul que sofreu a consequência? Não. Sua família. Quantos anos depois? 300. Entenda que eu vou te dizer algo aqui para você nunca mais esquecer. Toda quebra vai existir uma consequência. 300 anos depois, a consequência chegou na família de Israel. Meus irmãos,
Ou a gente entende que a aliança é algo sério e profundo, e as alianças que a gente faz é séria e profunda, e a gente vai quebrando, quebrando, quebrando. Daqui a pouco você vai morrer e não vai entender por que morreu. E aí é a consequência. Jeremias, volta à iniquidade, quebra da aliança, adultério espiritual, Jerusalém, está lá em Ezequiel. E que mais? Destruição, juízo, perda da proteção, destruição, Jerusalém, silêncio profético. Imagina o silêncio profético. O que o Brasil está vivendo hoje? Será que não é consequência do adultério dela com o povo estranho? Será que o Brasil não está vivendo uma consequência de pecado? Será que o Brasil não está no juízo de Deus e por isso que está passando por isso que está passando? Porque se a igreja de verdade ajoelhar e orar e passar, se humilhar e buscar o Senhor, Deus pode sarar a nossa nação. Mas antes de Ele sarar a nossa nação, Ele tem que sarar o nosso coração. Porque eu já vi, ninguém me falou. Eu vi um homem que ele defendia a direita de uma forma, ele falava mais da direita do que da própria vida. Mas tudo bem ele defender a direita. Mas ir no bordel não tem problema nenhum. É um hipócrita. Porque falar de coisa séria e falar que é um homem correto, mas ir no bordel não tem problema nenhum, ele é um mentiroso. Porque o que ele está pregando é mentira. Porque uma pessoa correta não vai no bordel. Pode ser quem for. Então não adianta a gente querer uma mudança. Eu quero que o Brasil mude, mas eu quarto fila. Eu quero que o Brasil mude, mas eu dou jeitinho. Minha mãe estava no Marugate. Eu tinha acesso para dar jeitinho. Eu não dei jeitinho nenhum. Minha mãe saiu do hospital ontem. 2 semanas internada. Eu tinha acesso para antecipar a fila dela. Eu não fiz isso. Por quê? Porque não é certo. Não é certo. Porque tem as mesmas pessoas que pagam o mesmo imposto estão na fila. Por que eu tenho que pular a fila? E tem gente que quer dar gato. Quer favor. Sabe a lei de Gé, só quer levar vantagem? É assim. O mundo caminha assim, aí a gente quer uma mudança. Mas nós mesmos não mudamos. Aí fazemos alianças. Aí um dia que você pede favor para alguém, você fica devendo para alguém. Aliança. Você negociou com um político hoje, amanhã ele vai te cobrar de novo. Hoje eu te dei, amanhã você me dá. Aliança. Você vai fazendo aliança. Aí, quando vem a consequência, você fala assim, não tem problema nenhum. Então você sofre. Então, qual é a consequência? Asilo, juízo divino, perda da proteção de Deus, destruição de Jerusalém. Agora a pior coisa que tem, silêncio profético. Por que é silêncio profético? Deus não fala. Você ora, 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 mas Deus não fala nada. Será que o silêncio profético não é porque você quebrou a aliança? Será que o silêncio profético não é porque você não voltou e se arrependeu do que fez? Será que o silêncio profético não tem nada a ver, não tem a ver com tudo aquilo que foi feito? Então, ou seja, meu irmão, você não tem ideia. Eu lembro uma irmã no culto, na igreja a qual eu era pastor, ela caiu no chão, e todo mundo falou, o Espírito Santo, eu falei, não, essa mulher está endemoniada. Levamos para a sala. Quando chegou na sala, ela falou assim, eu frequentava um centro de macumba. E aí eu comecei a orar com ela. Ela falou assim, eu só orava, pastor. Eu falei, tudo bem, mas você fez uma aliança no centro da macumba. E agora o diabo está requerendo o direito que você deu a ele. Nós precisamos quebrar agora. A Cris estava comigo na sala. E aquela mulher começou a chorar com vergonha. E nós quebramos ali e aquela mulher foi restaurada. Porque fez uma aliança errada. Inocente, sem saber, mas entrou num lugar que não deveria entrar. E agora aquele que não tinha direito está requerendo o direito. O que o diabo veio fazer na terra? Matar, roubar e destruir. Ele veio matar, roubar e destruir. E como que a gente quebra então, pastor? Porque agora você está me acusando. Eu já quebrei um monte de aliança. Eu comecei a pensar sobre isso, eu comecei a chorar. Porque eu já quebrei aliança com a minha mulher. Quantas vezes eu não falei para ela lá atrás? Hoje a gente precisa refazer a agenda. Quarta-feira é o dia do namoro, a gente vai sair para o cinema. Quantas vezes eu quebrei aliança com ela? Amor, você entende, né? Você entende. Ela poderia entender, mas quem disse que ela não ficou chateada? Ela entende, lógico que ela entende, mas quem disse que ela não ficou chateada porque eu quebrei a aliança com ela? Quantas vezes? Ela falou assim, eu nem falo mais nada porque eu não confio em você. Um dia ela falou isso para mim. Porque eu quebrei a aliança com ela.
Então parece inofensivo, mas a gente vai matando as pessoas. Parece inofensivo, mas a gente vai destruindo tudo à nossa volta. Parece inofensivo, mas um dia vai vir na sua cara aquilo que você fez. Aí você vai falar assim, pastor, e agora? Eu falei, agora encara. Passa por cima. Caminha. Avança. E não olhe para trás. Já fez, está feito. Não adianta voltar atrás. Lembro de uma mulher que chorava muito porque tinha feito um aborto. Eu falei para ela, minha filha, Deus te perdoou. Já foi. Avança. Então como que a gente faz agora para acabar com as consequências e parar de sofrer? A gente vai tomar a ceia. O que a ceia diz? Uma nova aliança. A nova aliança é feita pelo sangue de Cristo. O que o homem faz? Nada. Só reconhece Jesus. Ezequiel vai dizer, Jeremias vai dizer, eu colocarei as minhas palavras no seu coração e farei de você uma nova aliança. Lucas capítulo 22, versículo 20. A ceia do Senhor é uma nova aliança. Mas hoje eu preciso renunciar às alianças passadas. Talvez eu lembro de um dia de uma mulher, ela chegou da Suíça, foi uma das primeiras experiências que eu tive de libertação. Ela fez várias orgias, consequentemente na Europa, com seu marido. Ela se arrependeu daquilo e começou a ter manifestações demoníacas. Foi em todos os padres que você imaginar na Europa para expulsar aquilo e não conseguia. Chegou no Brasil endemoniada. Fomos trabalhar com a mulher, fizemos um processo de libertação. Eu desenterrei na casa dela, numa chácara, um buraco desse tamanho aqui assim. Ó. Eu perdi meu tênis de tanta lama que tinha. A mulher caiu de baixo aqui, uma cena de filme de terror. Aquela mulher foi liberta. Passado alguns anos. Aquela mulher ficou ok com Deus. Passado alguns anos. Ela emprestou a chácara para uma amiga que ia fazer um casamento. A amiga é do centro de Umbanda, ela ia ser madrinha de casamento, ela deu de presente para a amiga. A amiga levou o pai de santo lá, quando chegou onde tinha macumba, e quebrou a cachaça. Ele falou, aqui tinha uma macumba, e tomou. Quando ele tomou, ela ficou endemoniada na hora no banheiro. Eu tive que ir lá expulsar o demônio dela. Por quê? A aliança. O diabo sempre está requerendo aquilo que você deu legalidade para ele. Se você deu a legalidade para ele na mentira, ele vai requerer você na mentira. Se você deu legalidade financeira, ele vai buscar você na finança. Se é emocional, ele vai te aprisionar emocionalmente. Pode ver. Então o que eu quero dizer para você, hoje a gente precisa quebrar as alianças feitas. A gente precisa quebrar e parar de viver acusado. Porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é uma nova criação, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, ou seja, tudo que ficou para trás, ficou. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Mas eu preciso dizer para você que a partir de agora, você não pode mais viver de qualquer jeito. Você não pode fazer qualquer aliança. A partir de agora, você não pode mais se comprometer com coisas que não agradam a Deus. Ah, mas o que tem? Eu sou crente do horóscopo. Meu irmão, pelo amor de Deus, para. Ah, eu vou ler, você é geniano, você é peixe. Meu irmão, eu sou de Cristo, eu não sou nada desses negócios não, meu irmão. Ah, o que tem, pastor? Você é brega, prefiro ser brega. Continuo sendo brega e vou caminhar com esse negócio. Esse negócio não existe, meu irmão. Tira. Vai estar preso. Aí eu vou lá, tinha lá na rádio da cidade, né? Depois do almoço tinha um negócio. Tinha ou não tinha? Você escutava, né? Tá vendo? Peguei você agora. Só estava preparando esse terreno para te pegar. Mas é verdade, a gente lê o jornal para ver isso. Meu irmão, isso não existe. Quem sabe de você sabe quem é Jesus. Sabe quem sabe dos seus planos e daquele que te conhece pela palma da mão, que está escrito no livro da vida. Ele sabe até antes de você falar, é Jesus. Vai para Jesus que Ele te revela tudo. Vai para Jesus se você tem uma personalidade ruim, vai para Jesus que Ele cura a sua personalidade. Se você é uma pessoa arrogante, vai para Jesus que Ele transforma uma pessoa humilde. Se você não sabe perdoar, vai para Jesus que Ele te ensina a perdoar. Se você não é uma pessoa que não tem relacionamento, vai para Jesus que Ele vai te dar. Você se torna uma pessoa bacana. Vai para Jesus. Vai para Jesus. Jesus vai te ensinar a ser uma pessoa agradável. Jesus vai te ensinar a ser uma pessoa amorosa. Jesus vai te ensinar a ser uma pessoa do bem. Jesus vai te ensinar a ser um grande executivo. Jesus vai te ensinar você a crescer com a graça de Deus.
E vai ensinar você a ver. Eu lembro de um dia, de um amigo, ele fez doutorado, fez mestrado, doutorado. Aí um dia eu falei assim, vamos comer uma pizza? Ele falou, não, eu preciso estudar. Ele veio da Angola. E ele concluiu o seu doutorado na Argentina. E ele falou assim, aquele tempo que eu ia perdendo, comendo pizza, eu estudei mais um pouco. E a questão que eu estudei caiu na prova. Eu acertei. Quer dizer, sacrifícios. Não existe ninguém que é bem sucedido da vida sem sacrifícios. Trabalho não é castigo, trabalho é dom de Deus. Deus fez você para crescer e se desenvolver. Para quê? Para a manifestação da glória dele. Quando você chega no sucesso e fala assim, ó, eu sei que eu cheguei neste lugar, mas eu tenho a plena convicção que o dom que eu cheguei aqui foi o dom de Deus. Ele abriu o caminho, ele fez eu resolver as questões, ele me deu os negócios, ele atraiu tudo para mim, e agora a única coisa que eu vou fazer, essa cadeira é para glorificar o nome do Senhor. Eu conheço um monte de executivo que ajoelha antes de tomar decisões. Eu conheço um monte de empresários que ajoelham para tomar decisões. Tem um cara da Forte Lever, o seu Antônio. Ele tem uma empresa, aquela caixa d'água, Forte Lever. Ele tem 9 indústrias. Todo dia 1º do mês ele para toda a companhia. E as pessoas falam assim, o presidente chegou para ele é presidente do conselho. Você para a empresa para pregar Jesus, sabe o prejuízo que você está tendo? Ele falou assim, eu não tinha nada. Quem me deu foi Deus. E eu ofereço para meus funcionários o que eu tenho de melhor. Eu tenho Jesus. Então, se meus funcionários não quiserem para a reunião de oração, não tem problema nenhum. Mas a gente está investindo nele, porque a gente não tinha nada. Tudo que nós temos foi Deus que deu. Pega toda a família, vai lá para o sertão no final do ano. Ele, a mulher, as crianças, vão lá para o Projeto Mais Água, cuida de milhares de crianças. Precisava fazer isso? Não. Mas faz, porque ele sabe que aonde Deus colocou ele, é para a glória dele. Ter alianças firmes com Deus. Por isso que a gente não pode fazer aliança. Se Deus me der, eu vou abençoar. Quantas vezes Deus já abençoou e você não fez? Quantas vezes falou assim, se Deus me tirar daqui, eu vou fazer, e não fez. Quebra de aliança. Para que Deus vai fazer de novo? Quebra de aliança. Então, a promessa é essa, aliança espiritual, fidelidade, compromisso, amor duradouro. Deus se compromete com o ser humano, não por obrigação, mas pela graça. O ser humano, por sua vez, é chamado a responder com fé e obediência. A sua resposta à fidelidade de Deus é fé e obediência. A sua responsabilidade com Deus é simples, fé e obediência. Obedecer é melhor que sacrificar.